Olá, meu nome é Ingrid Ataíde e hoje eu vim apresentar nosso projeto que tem como tema Estudo de metodologias utilizadas para a produção de beta-mananases. Este projeto tem a colaboração de Diego da Silva, aluno de mestrado, sendo orientado pelo Dr. Matheus Godoy e doutora Melissa Gutarra. E nós trabalhamos no Laboratório de Microbiologia Industrial, localizado na Escola de Química da UFRJ. Então, antes de falar diretamente sobre as beta-mananases, eu achei interessante trazer uma visão geral sobre o que são enzimas. Como bem sabemos, as enzimas são agentes catalíticos que se tornam cada vez mais ferramentas significantes e de alto interesse para a indústria da biotecnologia. E as enzimas podem ser produzidas por diversos micro-organismos a partir de células animais ou vegetais. E trago como exemplo o uso de bactérias, leveduras e cepas de fungos filamentosos, que podem produzir enzimas sobre fermentação, estado sólido ou fermentação submersa. E esses agentes catalíticos, eles são escolhidos para serem empregados no setor industrial devido à sua eficácia, especificidade, facilidade e produção econômica, sendo um exemplo as enzimas beta-mananases. Então, as enzimas beta-mananases, elas atuam clivando as cadeias de polissacarídeos de bananas, como podemos ver na imagem abaixo. E essas bananas estão presentes na fração hemicelulósica da parede vegetal. Mas como essas enzimas elas podem ser utilizadas? Então, as beta-mananases, elas podem ser empregadas em vários setores industriais, como, por exemplo, na indústria de papéis. E, além disso, também podem ser empregadas na indústria de detergentes, já que sua presença facilita na remoção de manchas, e também na indústria de alimentos, podendo atuar até mesmo como aditivo em ração para peixes. Além disso, elas possuem aplicações farmacêuticas, permitindo uma dissolução mais rápida ao comprimido. E, por fim, estudos relatam a presença das betas-mananases não só na indústria de petróleo e gás, como também na produção de bioetanol. Então, deste modo, nós vemos que as beta-mananases não são apenas de interesse acadêmico, como também possuem potencial na área biotecnológica voltada para o mercado de enzimas industriais. Entretanto, a maioria das enzimas comerciais elas são produzidas por fermentação submersa e apresentam meios de cultivo com custo muito elevado. Então, desta forma, encontrar um modo de produção mais econômico torna-se de grande interesse. Então, o presente trabalho possui como objetivo o estudo bibliográfico do panorama de produção dessas enzimas beta-mananases por fermentação submersa e em estado sólido, além da identificação das principais fontes de carbono usadas para a produção dessa enzima, avaliando dados que gerem base para a produção de extrato enzimático rico em mananase de forma mais eficiente e econômica. Então, eu fiz o estudo bibliográfico do panorama da produção da beta-mananase, utilizando artigos, e para isso eu utilizei a plataforma Science, Cielo e PubMed. E, além disso, eu utilizei palavras-chave como produção, beta-mananase e fermentação, juntamente com a aplicação de refinamento, limitando artigos publicados entre os anos 2000 e 2020. E, por fim, eu produzi os gráficos para apresentação de resultados utilizando a planilha, o editor de planilha Excel. Então, eu trouxe alguns exemplos em forma de tabela para uma melhor visualização, mostrando alguns artigos que eu encontrei que utilizaram a fermentação em estado sólido para a obtenção do extrato enzimático. E eu posso trazer aqui como exemplo o estudo realizado em 2013, que utilizou bactéria e resíduo de coco com farinha de óleo de gergelim como resíduo, obtendo 198 unidades por gramas de atividade mananásica. Nessa segunda tabela, eu quis dar destaque aos trabalhos que utilizaram a farinha de copra como resíduos para a produção do extrato enzimático por meio da fermentação em estado sólido. E além desses estudos com farinha de copra, eu quis destacar também o trabalho realizado em 2015, que utilizou pó de palha de milho e farelo de trigo, que por meio da fermentação em estado sólido e uso de fungos filamentosos, resultaram em mais de 8.000 unidades por grama de atividade mananásica. Nessa terceira tabela, eu coloquei alguns artigos que eu encontrei que utilizaram a fermentação submersa
para obtenção do extrato enzimático, como, por exemplo, esse trabalho realizado no ano passado, que utilizou como micro-organismo a bactéria e como resíduo a torta de Dendê, que por meio da fermentação submersa resultou em mais de 800 unidades por ml de atividade mananásica alcançada. Ao todo, foram 23 artigos científicos e, de acordo com a literatura, vemos que para a produção da enzima beta-mananase, uma das alternativas de produção mais estudada é a fermentação em estado sólido, que representou 65% dos resultados. E esse resultado ele pode ser justificado porque a fermentação em estado sólido apresenta algumas vantagens quando comparada à fermentação submersa, que nesse caso representou apenas 35% dos resultados. Então, como sabemos, a fermentação em estado sólido permite o emprego mais amplo de resíduos sólidos como meio de cultivo, aplicando a Lei 12.305, que determina um destino adequado de resíduos sólidos, minimizando o problema de disposição de resíduos sólidos por utilizar, em geral, resíduos como casca, bagaços, farelos, entre outros, como eu disse anteriormente, como matéria-prima, impedindo que sejam descartados de modo incorreto no meio ambiente. E outro fator que influencia na preferência à fermentação em estado sólido é a possibilidade de empregar equipamentos mais simples, que demandam menos gasto de energia e podem produzir extratos enzimáticos mais concentrados. E, além disso, essa fermentação necessita de uma porcentagem baixa de água disponível no meio, reduzindo a probabilidade de uma contaminação bacteriana. E, por fim, as condições do meio dessa fermentação em estado sólido são semelhantes ao habitat natural de fungos filamentosos. Então, os fungos acabam se tornando os micro-organismos mais utilizados nesse processo, principalmente por serem excelentes produtores de enzimas. Então, essa informação ela foi confirmada e, após a análise dos artigos, neste gráfico, nós podemos observar que houve uma tendência maior ao uso de fungos, 87% dos casos, do que ao uso de bactérias, que apresentou apenas 13% dos casos, no caso da fermentação em estado sólido. Entretanto, ao observar a fermentação submersa como forma de produção dessa enzima, observamos que é uma representação maior de bactérias, 63%, do que de fungos, que representou apenas 37%. E este outro gráfico que eu fiz, também baseado nos artigos, no eixo vertical nós vemos o número de artigos e no eixo horizontal vemos a atividade mananásica alcançada, neste caso utilizando a fermentação em estado sólido. Então, nós vemos que a faixa mais encontrada entre os artigos foi entre 0 e 100 unidades por grama de atividade mananásica. E nessa faixa foi observado 6 resultados no total. E, além disso, a faixa máxima encontrada foi entre 3.001 e 9.000 unidades por grama de atividade mananásica. Entretanto, essa faixa ela foi encontrada apenas em um artigo. Então, neste último gráfico, também baseado nos artigos, no eixo vertical nós vemos o número de artigos e no eixo horizontal vemos a atividade mananásica alcançada, neste caso, utilizando a fermentação submersa. Então, nós vemos que a faixa mais encontrada entre os artigos foi entre 0 e 50 unidades por ml de atividade mananásica. E nesta faixa observamos 5 resultados no total. E, além disso, a faixa máxima encontrada foi entre 1.701 e 2.000 unidades por ml de atividade mananásica. Porém, esta faixa foi encontrada em apenas um artigo. Então, após observarmos todo este levantamento, nós podemos concluir que a fermentação em estado sólido, juntamente com o uso de fungos, é o melhor cenário para a síntese das enzimas beta-mananases, apresentando maior frequência devido às vantagens já citadas anteriormente que a fermentação em estado sólido proporciona quando comparada com a fermentação submersa. E, por fim, eu trago como perspectiva dar continuidade à pesquisa bibliográfica para obter mais informações sobre os sistemas de produção, principalmente fontes de carbono, do meio de cultivo, produtividade e características das mananáses produzidas em termos de pH e temperatura ótima de atuação, com o objetivo de obter uma forma mais econômica e eficaz de produção da enzima. Então, eu quero
trazer um agradecimento especial à PIBIC e muito obrigada por sua atenção.